pensar positivo quando a vida tá um caos? Primeiramente, feliz ano novo. Hoje é dia 1º de janeiro, inclusive já tive meu primeiro estresse do ano, que inclusive me inspirou a vir fazer esse vídeo, porque eu tô querendo aqui, ó, trazer esse vídeo há muito tempo, mas não sabia por onde começar. Enfim, esse estresse me inspirou. Uma das formas de você manifestar a vida que você quer é pensar positivo. Porém, as pessoas cometem um erro que é simplesmente achar que é só pensar positivo que as coisas vão acontecer magicamente. E aí, obviamente, as coisas não acontecem e essas pessoas se frustram. Porque não é só o ato de pensar positivo, é todo um conjunto da obra. Você precisa pensar, agir e também sentir. E outra também muito importante, é preciso ter paciência, porque tem muitas coisas que podem se manifestar rápido na sua vida, mas vai ter coisa ali que você vai levar um tempo trabalhando até conseguir chegar aonde você quer. Quando eu ainda estava no Brasil, eu lembro que eu sonhava muito em ser nômade, e essa vida era uma vida totalmente fora da minha realidade, porque eu não nasci em família rica, eu não sou herdeira. Apesar de ter muitos privilégios, eu sempre tive meu dinheiro, eu fiz acontecer por mim mesma. Mas antes disso tudo, eu lembro que isso era só um sonho. E apesar de ser otimista e pensar que um dia eu iria chegar lá, eu vivi um momento um pouco conturbado. Eu tava numa cidade que eu não gostava, eu tava no meio de pessoas tóxicas que ficavam só sugando e não somando na minha vida. Que quando eu falava dos meus sonhos, essas pessoas eram as primeiras a minarem, né, esse sonho que me deixava ainda mais longe dessa realização. Haviam também muitos conflitos familiares na casa que eu estava morando, o que me afetava bastante. O meu relacionamento amoroso com o meu ex-namorado já não estava legal, o trabalho não estava legal, nada se encaixava, parecia que assim, o universo estava me empurrando, sabe, para poder sair dessa vida. Só que, em vez de eu usar isso como impulso para poder mudar de vida, eu ficava só reclamando. Eu reclamava o tempo todo. E é uma coisa assim que até hoje eu tenho que ter um controle, viu? Porque, cara, é tão fácil sentar a bunda no sofá e ficar reclamando da vida do que pegar e começar a fazer diferente, mesmo que seja aos poucos. Eu vivia me vitimizando também, no sentido de, ai, por que eu tenho essa vida? Por que eu tô aqui? Por que eu tô com essas pessoas? Eu também era muito vítima da minha própria vida, muito procrastinadora, muito preguiçosa. E aí chegou a pandemia, né? Que eu tava sempre ali reclamando que eu não tinha tempo, que eu não fazia as coisas que eu queria porque eu tinha que trabalhar, eu tinha uma vida corrida. Enfim, na pandemia eu tive tempo de sobra, tempo até demais, onde eu desacelerei e muitas coisas começaram a vir à tona. Neste momento da minha vida, eu percebi que eu mesma estava me sabotando. Que se eu não mudasse as minhas atitudes, eu ia continuar nessa situação. Ou melhor, a tendência era piorar, né? Porque eu lembro exatamente que naquela fase da minha vida tava meio que tudo dando errado, sabe? Então, quando tudo dá errado, como você vai pensar positivo? Como que você vai vibrar alto? Só que também reclamar, se vitimizar, deixar de fazer as coisas porque a sua vida tá uma merda, não vai ajudar? Vai. Foi aí que me deu aquele estalo, aquele insight de, cara, tudo que eu tô fazendo não tá me levando pra um lugar legal, saudável mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu lembro nessa época que eu tava magra, assim, magra. Sério, mas era uma magreza, assim, que não era saudável, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar? Essas atitudes que eu tô tendo não tá me ajudando. Então, o que eu posso fazer, né, pra me ajudar? Porque se você não se ajuda, não vai vir alguém pra te salvar. Só você pode se salvar. Apesar de ser uma pessoa muito interessada em autoconhecimento, espiritualidade, lei da atração, tudo que eu sabia era muito superficial, era muito teoria e zero prática. E naquele momento, em 2020, eu senti que foi a primeira porta de entrada pra mim, sabe? A primeira porta pra realmente praticar aquilo que eu já tinha ouvido falar. Entrar de uma forma um pouco mais aprofundada. E foi aí que eu comecei a embarcar nessa jornada de autoconhecimento, de autodescoberta e reprogramação mental. Mas tem uma coisa nisso que muitas pessoas erram, e eu errei no começo, que era querer fazer grandes mudanças em um curto espaço de tempo. E as coisas não funcionam assim. Quando você está acostumado a viver na escassez,
a reclamar muito, a se vitimizar muito, viver naquela frequência baixa, você não vai simplesmente mudar do dia pra noite. É um processo, sabe? Você tem que começar aos poucos. E aí eu errei bastante nisso, porque eu queria fazer grandes coisas e falhava miseravelmente. Até que eu entendi que eu não tinha que fazer grandes mudanças. Eu tinha que começar a mudar pequenos hábitos, a cortar aquilo que não servia mais. Por exemplo, eu já queria sair do meu trabalho, que eu não gostava, e começar a viver viajando. Só que as coisas não eram tão simples assim. Eu não podia simplesmente deixar meu trabalho na hora em que eu decidi que eu iria deixar. Então, em vez de ficar reclamando da vida e dizer, eu nunca vou sair desse trabalho, eu coloquei um prazo. Eu lembro que eu coloquei aí em torno de 6 meses, e nesses 6 meses eu iria juntar o máximo de dinheiro que eu pudesse. Eu ia conseguir outros freelas para poder juntar mais dinheiro. Eu ia fazer, assim, de tudo que eu pudesse para poder sair desse trabalho em 6 meses. Eu também criei coragem para encerrar um relacionamento que não estava acrescentando mais na minha vida. Eu lembro que eu reclamava muito de várias coisas e não cortava o mal pela raiz. Então, foi uma decisão bem difícil, mas foi necessária, sabe? E eu só pude perceber isso depois que realmente eu encerrei esse ciclo. Foi como se o universo abrisse mais as possibilidades pra mim. Porque aquele caminho que eu tava levando com a pessoa não era pra mim. E eu acredito que pra pessoa também não. Porque a gente tava com mentalidades diferentes, objetivos de vidas diferentes. Então, por que eu ia estar com uma pessoa? Por que essa pessoa ia estar comigo se a gente tinha caminhos de vidas diferentes, sabe? Sobre a casa que eu tava morando, eu não queria mais saber dos assuntos que estavam rolando lá dentro. Eu lembro que quando rolava algumas intrigas, algumas fofocas, coisas assim, muita gente vinha me contar o que aconteceu e isso me deixava, querendo ou não, envolvida na história. Então eu passei a querer saber menos e a focar mais nas minhas coisas. Eu lembro que na pandemia eu passava muito tempo no quarto, assim, sabe? E quando eu tava afim de sair, eu andava durante a vizinhança, então eu tava morando ali ainda, o ambiente ainda me afetava, mas muito menos do que antes, quando eu realmente estava ali sabendo de tudo, do que estava acontecendo, sabe? Às vezes, não saber nada, é uma dádiva, de verdade. E com esses pequenos passos, eu senti que a minha vida foi melhorando. E eu fui percebendo que começar a pensar positivo se tornou algo mais fácil, porque o meu sonho estava mais perto de ser alcançado. E não só pensar positivo, mas também começar a sentir de verdade. Quando eu cortei as coisas que não estavam me fazendo bem, era como se várias portas fossem se abrindo para mim, sabe? A visão de vida, de mundo, para mim estava se expandindo. E então eu comecei a vibrar nisso também. Eu comecei a sentir que minha vida estava melhorando e que ia melhorar muito mais. Realmente melhorou mesmo, tanto que em 6 meses eu consegui sair desse trabalho. Eu nem pedi demissão, na verdade eu fui mandada embora. Olha só que legal, recebi meus direitos, saí para viajar com mais dinheiro do que eu imaginava que eu ia ter no final das contas. Então aquilo tudo para mim foi muito louco, porque a partir do momento que eu decidi que eu ia fazer por mim, que eu não ia mais ser vítima da minha própria vida, as coisas começaram a mudar, mesmo estando no caos. E hoje em dia eu tô aqui, né? Do outro lado do mundo. Pra quem era uma versão que não acreditava em nada disso, manifestação, eu acho que eu não tô mal não, viu? Mas sabe uma coisa que eu acredito muito? É que quando a pessoa tem um sonho muito grande, isso não é à toa. Quando a pessoa tem um sonho, é porque ela tá nessa vida pra realizar. É porque esse sonho faz parte da vida dela em uma outra versão, entendeu? A gente só tem que seguir o caminho que nos deixa mais perto desse sonho, entende? E eu acho que foi isso que eu fiz. Claro, é importante dizer que a minha vida não é um mar de rosas. Eu ainda tenho muitos desafios, muita coisa pra trabalhar em mim ainda. Aquela coisa, né? Enquanto a gente tá vivo, os desafios não param. Não existe um momento da vida em que tudo vai ficar perfeito e você não vai ter nenhum problema. Se tá acontecendo isso, tem alguma coisa de errado. É estranho. Só que a diferença da Ana Paula do passado pra Ana Paula de agora
é a consciência. Antes eu não tinha consciência de nada, agora eu tenho a consciência e eu posso escolher entre fazer o que vai me fazer bem, mesmo que seja difícil, ou fazer aquilo que vai me drenar, mesmo que pareça fácil, tipo reclamar sentada no sofá. Mas enfim, né, gostaria de enfatizar aqui que cada um vive uma realidade diferente, eu sempre falo isso em todos os vídeos. Para alguns vai ser mais fácil, para outros mais ou menos, para outros super difícil, mas eu acredito assim do fundo do coração que todo mundo é capaz de chegar aonde deseja, por mais difícil que seja. Eu acredito em você. Você pode não estar acreditando em você agora mesmo, mas eu acredito. Então, por favor, comece a acreditar também. Bom, pra finalizar o vídeo, eu vou passar uma dica aqui pra vocês. Na verdade, eu já falei isso em outros vídeos, mas é sempre bom enfatizar aqui, né? Eu sempre gostei muito de escrever, então uma coisa que eu recomendo muito, 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 que sempre me ajudou, é ter um caderno pra anotar seus sentimentos. Você não precisa ser escritor, não precisa ser profissional, nada disso. Apenas compre um caderno e anote tudo que vier na sua cabeça. Eu, desde criança, sempre tive diário, né? Mas eu não tinha uma intenção, eu tinha porque eu gostava de escrever mesmo e pronto, nunca mais eu li as páginas que eu tinha escrito. Hoje em dia, eu já faço isso com mais intenção. Eu coloco meus sentimentos ali, então às vezes quando eu tô nos dias de baixa energia, eu volto algumas páginas, leio, pra observar como estavam os meus sentimentos nos dias anteriores, sabe? Ou até, por exemplo, para revisitar algumas coisas do passado, para tentar entender, tirar algum insight novo daquilo que eu vivi. E assim, nossa, tem sido muito, muito, muito bom, de verdade. E uma outra dica eu comecei a fazer esse ano, que é escrever uma carta para minha versão de 6 meses. Vou explicar aqui para ficar mais fácil. Em julho de 2025, eu escrevi essa carta aqui, para mim mesma. E nessa carta eu escrevi sobre os meus sentimentos de inseguranças, minhas frustrações, coisas que eu não queria mais na minha vida, que eu queria deixar realmente pra trás, sabe? E também escrevi sobre coisas que eu gostaria de realizar, de manifestar na minha vida. Mas eu nunca escrevo assim, por exemplo, eu quero isso. Eu escrevo como se eu já tivesse. Por exemplo, eu não escrevo eu quero viajar mais. Eu coloco eu agradeço por viajar cada vez mais. Sabe, sempre colocando essa energia positiva no final da carta e as inseguranças no começo, pra enfatizar que eu quero deixar pra trás, sabe? Que eu não quero que esses sentimentos façam parte da minha vida mais. E aí, gente, quando eu peguei a carta pra ler 6 meses depois, no caso, em dezembro, nossa, eu fiquei chocada, porque todas aquelas inseguranças que eu sentia em julho, muitas delas foram embora. Muitas coisas que eu queria deixar pra trás, eu finalmente deixei. Tudo aquilo que eu achava que era o fim do mundo, na verdade era só uma fase. E que não valia a pena ficar reclamando da vida e achar que tudo era uma droga só por conta de uma situação que estava acontecendo naquele momento. Entende o que eu tô querendo, o ponto que eu tô querendo chegar? E muitas coisas eu manifestei. Muitas, de verdade. Pessoas legais na minha vida, paz de espírito, meu relacionamento amoroso cada vez mais saudável. E meu relacionamento amoroso, assim, tá numa fase muito boa, graças a Deus. Enfim, fiquei muito grata. E em dezembro, é claro que eu escrevi uma carta pra Ana Paula de junho de 2026. E aí, né, volto aqui em junho pra contar pra vocês como é que foi. Mas, assim, esse exercício tá muito legal de fazer. Eu comecei esse ano, assim, li minha primeira carta e já gostei bastante. Então, eu recomendo, se você quiser tentar. Aproveita que tá no começo do ano e já faz a sua. E é isso. Tem vários outros métodos, né? Tem o mapa dos sonhos também. Se vocês nunca ouviram falar, eu posso fazer um vídeo aqui contando. Faz tempo que eu não faço. Eu tenho um mapa dos sonhos antigo. Eu preciso remover. Eu preciso renovar o meu mapa dos sonhos, né? Porque muitas coisas mudaram, muitas coisas foram realizadas também, né? Então, gratidão. E tem gente também que compra post-it, sabe? Começa a colocar coisas positivas sobre si mesmo e cola na parede. Enfim, isso pode parecer meio doido, mas realmente funciona, gente. É uma mensagem que você tá enviando pro seu subconsciente, sabe? Toda mensagem que você envia pro seu subconsciente, ele leva muito a sério. Então, muito cuidado com o que você
pensa, com o que você vibra, com as atitudes que você escolhe, com as ações que você toma, porque às vezes a gente acaba manifestando coisas na nossa vida que a gente nem quer e nem sabe por que tá acontecendo. Mas às vezes é um pensamento autodestrutivo, uma atitude autodestrutiva, enfim. Tudo isso que eu já falei no vídeo, né? E é isso. Essas são as minhas dicas. É o que faz sentido pra mim. Pode não fazer sentido pra você e tá tudo bem. Pra mim faz muito sentido, então eu acho que pra alguém deve fazer sentido também. E tudo que me faz bem, sabe? Tudo que me faz ter mais paz de espírito, eu gosto de compartilhar, porque eu acho que o mundo precisa de mais gente feliz e realizada. Porque gente feliz é tudo, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que 2026 seja um ano de muitas realizações pra vocês. E muita paz, muito amor e muita felicidade. Um beijo e até o próximo vídeo.